Aí o que acontece é simplesmente você perde não só os valores, mas perde também toda a sua base. E aí fica muito fácil se amoldar à cultura vigente, né? Aquilo que é propagado por mídia, internet, etc, etc. Sem uma base firme, qualquer caminho serve. Como Paulo dizia, né? Não sejamos como meninos agitados por ventos de doutrina, etc, etc. Porque é o que naturalmente vai acontecer contra quem não, de fato, construiu na rocha, né? Mas preferiu construir na areia. Então, além de ter uma base muito fraca, fora os valores familiares também, que se degradaram bastante, a própria família, praticamente, na contemporaneidade, o conceito dela foi totalmente mudado em relação à normativa tradicional, né? Então, basicamente, você tem aí pessoas que não têm fundamento nenhum. E o que sobra para eles é a influência, então, das massas. A cultura de massa e a própria ideologia também, que é fomentada pelo Estado e suas instituições. Infelizmente, é o que vai sobrar. Mas só que, assim, não é vontade de Deus que seja dessa forma. Entende? Então, hoje a gente vive, então, numa era que sai do coletivismo e vai para um individualismo, assim, extremamente radical, né, nesse sentido, então, de que a identidade da pessoa, então, ela passa a ser definida, entendeu? A partir de algo totalmente uma substância líquida, né? Vamos pegar aquela analogia lá do Bauman, de sociedade líquida e etc. Não tem, assim, base, o que tem é a forma, que vai mudando a qualquer momento. Tá? Hoje nós vivemos uma era do eu, onde a espiritualidade é um item de consumo, né? Além da própria ideia da religião ser totalmente opcional e, de certa forma, descartável, né? Porque tu tem várias igrejas. Então, o que acontece? Simplesmente você tem, então, um item de consumo. Quer dizer, você vai lá devolver o dízimo numa igreja e tal, e aí você tem que consumir aqueles produtos daquela igreja. Eu lembro que eu já vi uma vez isso, né? O pessoal estava fazendo pesquisa, e aí, assim, no mundo religioso, né, em relação à economia, e aí eles traçando cada placa de igreja como se fosse uma empresa diferente. Porque está assumindo uma característica de empresa. Então, tu tem essa ideia da igreja empresa, né, que ao mesmo tempo é uma instituição religiosa que tem audiência, e quem tem audiência tem tudo praticamente. E aí, simplesmente, como ela tem audiência, ela pode lançar produtos, e que seriam produtos, então, da fé. E aí, simplesmente, as pessoas vão lá, consomem aquilo e aí retroalimentam o sistema. Então, fora dízimo e oferta e outras coisas. E tem igrejas por aí que são riquíssimas, com uma série de instituições ao redor do mundo, então, uma série de ligações, de vínculos e tentáculos com uma série de outros sistemas, às vezes até piores, e simplesmente achando que isso daí chama prosperidade, quando na verdade o retrato da religião e da igreja que a gente vê de acordo com a Bíblia é aquilo que Jesus disse. Não, mal sabes que tu é cego, pobre, entendeu? Estás nua, não é? E eu estou prestes a vomitar-te da minha boca. Entendeu? Porque dizes tu, né? Eu não sou frio nem quente, né? Mas sou morno, né? Alguma coisa assim. Tá lá em Apocalipse capítulo 2 e 3. Então, basicamente, a condição laodiceana é onde você tenta uma fusão, um sincretismo entre práticas mundanas e práticas religiosas cristãs, ao mesmo tempo em que se espera e se diz que se está prosperando. Então, sou rico e abastado, de nada tenho falta, né? E mal sabes que é miserável, pobre, segue nu. Então, um contraste bíblico que vai mostrar muito mais essa questão então da aparência das religiões, o tanto de número de membros que tem, o número de igrejas que tem, o número de instituições que tem, entendeu? Números e números e números, e isso daí é tido como padrão de crescimento e de revelação de caráter espiritual, mas na verdade, né, é muito pelo contrário, entendeu? A questão é simplesmente buscar então o caráter. E aí é por isso que em outros períodos da igreja cristã havia muito mais valor, né? Parece que é uma relação inversamente proporcional, onde você tem, quanto menos recursos a igreja tem, quanto menos pessoas, parece que mais focado na verdade, nos princípios bíblicos, etc., vai ser aquele determinado movimento. É óbvio que não é assim para todos os casos, porque é necessário que haja, de fato, uma pesquisa bíblica, um estudo de fato, para que se perceba quais verdades seguir. Então, não vai adiantar criar um movimento hoje e achar que é a igreja é verdadeira. Entende? Então, assim, é necessário que haja uma reflexão nesse sentido, tá? Fora o processo de secularização, né? Então, assim, além da era do eu, desse impacto que enfraquece muitas vezes a disciplina comunitária, no tempo de Israel você tinha uma mistura, então, entre os filisteus, né, seria a questão, então, da traição nacional, né? Hoje, muitas vezes, é vista como uma escolha de estilo de vida, então ninguém tem o direito de questionar aquilo que o outro pensa, entendeu? E tem uma série de blindagens, até mesmo por leis do Estado, de que tu não pode alertar as pessoas sobre o caminho que elas levam. É como se o Estado quisesse que ninguém se importasse com a vida de ninguém. Quando a mensagem bíblica, né, e isso daí é uma trava prejudicial também à pregação do próprio evangelho. Entendeu? E de fazer discípulos e tal, isso daí vai ser criminalizado logo daqui a algum tempo.
porque você não pode interferir tanto na religião dos outros, como também interferir, de certa forma, trazendo outras mensagens que vão contra até mesmo sistemas, entendeu? E aí entra o ponto base da perseguição, né, de acordo com o Apocalipse capítulo 13, né, que não se poderá comprar e nem vender. Né? Fora também outro aspecto que torna essa questão da diferença, né, entre o comportamento cristão do passado e o de hoje, é o próprio processo de secularização, tá? Que vai acontecendo. Então, o que você tem antigamente, o mundo ele era um mundo, digamos assim, encantado, né, vamos colocar entre aspas. Então, basicamente, uma colheita ruim era vista como uma disciplina divina. Isso aí bem no passado. Né? Uma vitória na guerra era sinal de favor de Deus. A vida, de fato, era integrada. E não havia separação entre o que era sagrado e o que era secular. Então, da mesma forma hoje, tá? Você tem a ciência, a tecnologia, eles tentam explicar, né, e conseguem, de fato, explicar quase tudo, né, de acordo com uma base racional, através de diversas pesquisas científicas com uma metodologia muito bem fundamentada. E aí você tem, então, um processo que os sociólogos cristãos, assim, aqueles que estudam essa área de ciência de religião e etc., eles vão chegar nessa conclusão, então, no processo de secularização, tá, das comunidades, que elas nascem a partir de movimentos, e aí elas vão morrendo. Tá? Se não me engano, era Rodney Stark, né, já um sociólogo, trabalhava nessa questão, né, do surgimento de igrejas e como os movimentos morrem. Aí eles simplesmente vão se desenvolvendo, aí tem um ápice e depois vai começar a morrer. E aí você pega a distância entre o ponto de origem e a derrocada, né, do sistema, e aí simplesmente se percebe cada ato, né, o que foi feito ali nesse sentido, né, que envolve essa questão. Então, a ciência e a tecnologia, e aí, no caso, Deus, ele foi empurrado como um mero resolvedor de problemas, entendeu? Então, ele está à margem da vida das pessoas, que a ciência e a tecnologia conseguem resolver quase tudo, e aí Deus é lembrado apenas para questões que a medicina ou a economia não conseguem resolver. Aí depois que dá um negócio ruim mesmo, aí que o pessoal lembra que Deus existe, né? Ou é fazer que nem na crise de 29, né? Já pula do prédio, volta, e pronto. Então, assim, o comportamento religioso, ele se tornou o quê? Segmentado. O cristão moderno, ele pode ser muito piedoso, mas só que ele age muitas vezes como um ateu prático. E aí que tá, né? Porque tu tem muito cristão que conhece, mas só que ele não pratica. Né? São os não praticantes. E outros que são desigrejados, né? E aí eles não encontram uma representatividade em nenhum tipo de movimento. Então, portanto, ele cria meio que a religião dele à parte. Estou dizendo que isso está errado? Não. A questão é simplesmente perceber esse movimento. E o número de desigrejados no Brasil vai crescendo cada vez mais, né, ano após ano, dada esses valores desgastados, entendeu? E principalmente essa fusão, esse sincretismo da religião cristã com práticas mundanas. A tal ponto os caras às vezes nem saem, eles são expulsos, entendeu? Por não concordarem com determinadas práticas que, à luz bíblica, não são verdadeiras. Entende? E aí entra esse ponto do ateísmo prático, porque a pessoa ela pode até ir na igreja e fazer as coisas, só que quando vai comparar uma vida de um ateu com a vida dela, o ateu tem muito mais obras, tem muito mais estudo da Bíblia, mesmo que seja só para questionar, do que alguém que é cristão que nem lê a Bíblia e já está cômodo naquela verdade estabelecida. Né? Então tem isso. Tá? Substituição do caráter pelo carisma, também é um outro ponto, tá? Com foco na valorização da performance, onde o líder ele tem que falar bem e ele tem que ser carismático para atrair as multidões, e aí ignorar então a integridade, a falta de obediência delas. Tá? Então, basicamente, ele vai aceitar mais número de pessoas por causa do carisma dele e também pelo que aquela multidão pode proporcionar ao ministério dele, do que simplesmente levar em conta o caráter dessas pessoas. Então ele vai focar muito mais nisso, a substituição então do caráter pelo carisma. Tá? Então hoje em dia o cristianismo ele é um cristianismo de espetáculo. Então quanto mais o líder fala bem, ele mexe com as emoções, né, das pessoas, melhor fica para eles. Né? E aí simplesmente você tem essa diferença em relação ao passado, onde a quebra de um voto simplesmente tinha consequências sociais imediatas e visíveis. E hoje em dia o sucesso numérico da igreja muitas vezes mascara a podridão espiritual que elas têm. Então ocorre isso várias vezes, fazendo com que a obediência pareça secundária em relação aos próprios resultados que são obtidos. Então muitas vezes você tem esse panorama no cristianismo moderno. E aí tem que mudar isso e fazer outra coisa, entende? Então assim, um outro ponto também fundamental que vai marcar essa diferença entre o comportamento religioso contemporâneo e em relação ao do passado é que você tem o conforto com o ídolo. Então o que acontece no caso de Israel ali com os filisteus, eles, por medo e simplesmente para manter uma paz momentânea, eles aceitavam a escravidão estável. Então, eles preferiam ser escravos enquanto aquelas adversidades momentâneas não estavam incidindo sobre eles.
Mas só que eles preferiam muito mais isso do que uma liberdade arriscada, de pegar e simplesmente lutar ou apoiar a sanção ali. Muito pelo contrário, eles pegam e amarram ele e entregam ele para os filisteus sem nenhum tipo de, assim, de pensamento, né, nessa questão. Então, o maior inimigo da religiosidade acaba não sendo o ateísmo. O ateísmo não é o inimigo. O pessoal até está estudando a Bíblia, faz as coisas lá, entendeu? Pode ficar criticando, dando hate, assim, mas se for ver assim, em termos práticos, muitos estão seguindo ali até corretamente, né, a coisa. Outros, assim, se fosse para viver como ateu mesmo, ele, ele faria aquilo que muitos cristãos já estão praticando, entendeu? É ir pra festa e depois estar no sábado de manhã na igreja, é viver de forma hipócrita, de aparência, entendeu? Então é complicado. Tá? Então, assim, se a gente fosse analisar, o maior inimigo, então, do cristianismo não é o ateísmo, mas é o conforto, o comodismo, entendeu? Onde a igreja evita mensagens que evocam a ideia de negar-se a si mesmo ou tomar a sua cruz, e ela prefere essa questão do que é contemporâneo, que é amoldável à cultura. Aí simplesmente a religião se adapta então à sua agenda, ao invés da agenda individual da pessoa se adaptar à vontade de Deus. Então a gente tem esse paralelo também com a história de Sansão. Ele tolerava várias injustiças, até o ponto que a injustiça acontecia com ele. Aí ele ia se vingar e matava todo mundo ali. Entendeu? Então, assim, enquanto o povo ele percebia, né, e até é uma crítica, né, à própria sociedade, porque aqui no Brasil, principalmente, o pessoal gosta de defender bandido, gosta de ficar falando bem, né, de quem não é para falar bem, entendeu? Tem que fazer meio que igual João Batista, né, que mostrava o pecado de Herodes. Beleza que ele morreu, mas pelo menos foi o homem considerado aí o maior entre os nascidos de mulher, né, que já é um título formidável. Tá? E o menor no reino dos céus, o maior no reino dos céus aqui era menor que ele. Né? Então é curioso essa questão do João Batista, mas é críticas sociais, né? Ele falava, não de forma covarde, mas de uma forma bem veemente. Entende? E aí os pastores com palavras suaves, entende? Trazendo sermões muitas vezes com água com açúcar, para manter o membro extasiado, com a consciência totalmente cauterizada ali dentro do movimento. E beleza, né? Deus vai salvar todo mundo, entendeu? Até mesmo algumas mudanças na própria Bíblia têm sido feitas aí. O pessoal acha que são mudanças para melhor, mas textos às vezes vindo pela metade, versões interconvencionais, entende? Só pegar lá o Romanos 8:1 lá, aí você vai ver, né? Os caras pegaram e detonaram com a metade num texto lá, porque não, ele já está repetindo aqui alguns versos abaixo, então por questão de simplesmente enxugar a linguagem, então a gente tirou, né? Mas só que está bem claro lá, só lê Romanos 8:1. Lá diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, isto é, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendeu? Então é aquilo que está escrito. Não é como essas versões interconfessionais que dizem que não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, ponto. Né? Então te aceitamos da forma que você quiser permanecer, né? E não da forma que você é, pelo menos inicialmente. Entende? Uma série de mudanças para quê? Para legitimar essa ação dessas pessoas de estarem trazendo cada vez mais pessoas para a igreja. Entendeu? Mas o caráter mesmo vai ser alterado, porque a própria palavra já está mudando, então todo o ensino que vier daquilo vai ser um ensino errado. Entende? Então é uma coisa assim, até interessante de estar analisando, onde se percebe de fato essa mudança, tá? Esse paralelo que tem que ver não só com a história dos israelitas no passado, mas com o comportamento cristão hoje. Tá? Tu tem um povo que é extremamente voltado a essa questão de se misturar com práticas degradantes, entendeu? Uma acomodação confortável, uma falta de unidade, e inclusive a entrega voluntária, né, dos libertadores deles para os inimigos. Entende? É o culto da personalidade, a busca pela exaltação própria, né? São os artistas, os influencers. Entende? E aí se percebe que a condição do passado lá do povo de Sansão lá não era tão diferente do de hoje. Entende? Porque naquele tempo não tem rei em Israel, então cada um faz o que achava mais certo. Né? E aí fica meio que por isso mesmo. Só que mesmo assim, você tendo orientações, tem a Bíblia como critério objetivo para poder estudar e chegar a verdades conclusivas, né? Isso daí que faz a coisa de fato funcionar, entende? Então, assim, essas mudanças, elas explicam por que é tão difícil encontrar hoje uma unidade dentro da igreja. E assim como Israel no passado, você tem essa fragmentação, mas só que, curiosamente, né, um paradoxo disso vão estar unidos no erro, né? Então estamos todos ocupados demais com nossos próprios campos, né, entre aspas, e vinhas, do que para nos unir em um propósito maior dentro de uma reforma espiritual. E lembrando que essa unidade aqui não é o ecumenismo.
Né? É uma unidade na verdade, e não em interesses e em doutrinas comuns, né, como eles querem fazer, entendeu? Ou melhor, doutrinas comuns não, em erros comuns, né? Então, assim, que de fato fica esse pensamento, e é importante entender, então, esses aspectos. Óbvio que foi uma reflexão, mas é imprescindível pensar a religião a partir de outros meios, né? E a Bíblia ela está totalmente interconectada, é só basicamente fazer essa análise para chegar a alguma conclusão.